Aparentemente, um grupo de ódio que comandava um país inteiro desapareceu no ar. Na verdade, eles não desapareceram. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha fascinado historiadores e o público desde 1945, o que aconteceu aos culpados de um dos maiores males de todos os tempos é discutido com menos frequência. Hoje, aqui no nosso canal, estamos examinando a dura verdade sobre o que aconteceu aos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados adotaram várias políticas sob o plano geral de desnazificação. A desnazificação foi um plano elaborado para eliminar a influência do nazismo na sociedade alemã e austríaca após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a aplicação desse plano não foi uniforme e variou conforme a zona de ocupação. Os campos de detenção soviéticos eram conhecidos por suas condições extremamente precárias, levando muitos nazistas a tentar fugir para as zonas ocidentais, alegando serem anticomunistas. Dentre as zonas ocidentais, a área ocupada pelos franceses era considerada mais tolerante. Eles adotaram uma visão que responsabilizava toda a Alemanha pela guerra, minimizando a distinção entre nazistas e não nazistas. Durante os 5 anos após o término da guerra, aproximadamente 400 mil alemães foram mantidos em campos de detenção enquanto aguardavam possíveis punições. Embora esse número pareça significativo à primeira vista, torna-se evidente que, dada a extensão do apoio ao partido nazista que na época era de 45 milhões de membros, era impossível processar todos os envolvidos e estabelecer responsabilidades individuais. Pode-se comparar a burocracia da desnazificação a uma fila com todos os motoristas do Brasil ao mesmo tempo no Detran. Outro desafio crucial era a reconstrução da economia alemã. De acordo com as diretrizes da desnazificação, os infratores deveriam ser destituídos de cargos de liderança e obrigados a realizar trabalhos manuais. Na zona britânica, descobriu-se que 90% dos advogados tinham afiliação nazista. Como era impraticável prescindir completamente de um sistema legal, a Grã-Bretanha tomou a decisão de que 50% dos serviços civis legais alemães poderiam consistir em nazistas nominais, ou seja, aqueles que eram formalmente nazistas, mas não ativamente engajados na ideologia nazista. A zona francesa enfrentou desafios semelhantes ao lidar com professores. Após demitirem cerca de 3/4 dos professores devido à influência nazista, as autoridades se viram obrigadas a readmiti-los para manter o sistema educacional funcionando. Reconstruir uma nação enquanto tentava, simultaneamente, identificar e punir um grande número de cidadãos culpados era uma tarefa complexa. Quando a desnazificação teve início, o general Eisenhower, que liderava o exército na época, previu que o processo levaria até 50 anos. No entanto, em 1946, as potências aliadas transferiram a responsabilidade pela desnazificação para a própria Alemanha. Sim, a Alemanha passou a aplicar sua própria punição. Nesse contexto, a América do Sul se tornou um destino popular para os nazistas mais notórios, uma vez que muitos ditadores na região simpatizavam com eles. Estima-se que até 9.000 funcionários e colaboradores nazistas tenham fugido para a América do Sul após o término da guerra. Embora Brasil e Chile tenham recebido alguns desses exilados, a Argentina, de longe, abrigou o maior número deles. O presidente argentino Juan Perón demonstrou grande afinidade pelo fascismo, especialmente após servir como adido militar na Itália durante o início da Segunda Guerra Mundial. Ele também procurou fortalecer seu próprio país recrutando indivíduos com especialização militar e técnica específica. Perón e seus colaboradores do governo se empenharam em facilitar a fuga dos nazistas pelos portos da Itália e da Espanha, orquestrando o que ficou conhecido como filas de ratos. Além disso, eles desempenharam um papel crucial na falsificação de documentos que permitiram que esses fugitivos deixassem o país. A maioria dos nazistas optou por viajar para a Argentina pela rota do Pacífico, utilizando passaportes falsificados da Cruz Vermelha, que ostentavam carimbos de visto de turista argentino.
Uma vez estabelecidos na Argentina, muitos desses nazistas adotaram identidades diferentes por um período, visando ocultar sua verdadeira origem. No entanto, alguns deles eventualmente voltaram a usar seus nomes reais, confiantes de que a Argentina não os extraditaria para a Alemanha, mesmo que sua verdadeira identidade fosse descoberta. É importante destacar que a Argentina não foi o único país que abrigou nazistas com o intuito de tirar proveito de suas habilidades e conhecimentos. Com o início de uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, a prioridade dos respectivos governos passou a ser a aquisição de cientistas e engenheiros especializados em vez de punir crimes contra a humanidade. Em 1945, os Estados Unidos lançaram secretamente o programa conhecido como Operação Paperclip com o objetivo de trazer de volta ao continente europeu cientistas e engenheiros alemães, muitos dos quais tinham ligações com o regime nazista, tratando-os essencialmente como recursos humanos valiosos. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha reconheceu a importância dessas habilidades e o cientista alemão Werner Rosenberg elaborou uma lista identificando os nomes desses especialistas. Curiosamente, a lista foi encontrada por acaso por um técnico de laboratório polonês em um banheiro e acabou chegando ao conhecimento das agências de inteligência dos Estados Unidos. Além do desejo de recrutar esses cientistas e engenheiros para o lado americano, outro motivo crucial por trás da Operação Paperclip era evitar que os soviéticos obtivessem acesso a seus conhecimentos técnicos. Apesar de ser chamada de uma operação de evacuação, os indivíduos identificados foram, em essência, sequestrados e levados para os Estados Unidos, onde foram mantidos sob custódia por meses para interrogatório. No entanto, é surpreendente que muitos desses cientistas altamente qualificados, que estavam diretamente envolvidos no desenvolvimento de tecnologia de foguetes, tenham desfrutado de carreiras notavelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos, inclusive desempenhando papéis fundamentais no programa espacial da NASA, apesar das suspeitas de seu envolvimento nazista. Para os perpetradores mais graves que não conseguiram escapar e se esconder, houve os julgamentos de Nuremberg em 1946, nos quais nazistas foram processados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. Esses julgamentos tiveram uma importância significativa na definição do direito internacional, especialmente no que diz respeito à persecução de crimes de guerra. Além disso, eles representaram um passo crucial na responsabilização de alguns dos perpetradores mais proeminentes do Holocausto. O primeiro e mais notório julgamento envolveu 24 indivíduos, cujos veredictos variaram desde absolvições até penas de prisão de 10 anos e a pena de morte para 12 deles. No entanto, embora esses julgamentos tenham proporcionado algum senso de justiça para algumas pessoas, a execução de 12 homens parece insignificante quando comparada aos milhões de vítimas do Holocausto e ao grande número de perpetradores que nunca foram responsabilizados por seus atos. Críticos levantaram várias preocupações em relação à legalidade dos julgamentos de Nuremberg, rotulando-os como um exemplo de justiça do vencedor e questionando sua validade jurídica. Além disso, houve críticas que destacaram uma certa hipocrisia por parte das nações aliadas, que estavam processando crimes contra a humanidade, considerando suas próprias ações durante tempos de guerra. Após um curto período, as potências aliadas abandonaram seus esforços de desnazificação e transferiram essa tarefa para a Alemanha, mesmo quando o país ainda estava sob ocupação aliada. De maneira previsível, a Alemanha optou por adotar um conjunto de diretrizes mais flexíveis quando se tratava de identificar e sancionar os nazistas. Qualquer indivíduo nascido após o ano de 1919 foi considerado como tendo sido sujeito à lavagem cerebral e, portanto, isentado de punições. Em relação aos funcionários públicos que haviam sido removidos de seus cargos pelos Estados Unidos, cerca de 75% deles foram reintegrados. Para evitar a sobrecarga decorrente dos longos e demorados julgamentos, cerca de 90% dos nazistas foram classificados como infratores de menor gravidade. À medida que o ano de 1948 avançava, as preocupações relacionadas à Guerra Fria tornaram-se uma prioridade maior para os Estados Unidos, levando a um rápido encerramento de todos os casos pendentes, ainda que com procedimentos legais questionáveis. Em 1951,
o processo de desnazificação chegou ao fim e a atenção passou a se concentrar no pagamento de compensações às vítimas e suas famílias. Com a promulgação de perdões e anistias pelo governo alemão, quase 800 mil pessoas foram liberadas de qualquer forma de punição ou penalidade. No entanto, será que a Alemanha havia sido completamente desnazificada? Naquela época, o Ministério da Justiça alemão contava com 77% de altos funcionários que tinham alguma ligação com o nazismo. No período pós-guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram evitar a justiça e posteriormente escaparam da Alemanha. Enquanto alguns passaram o resto de suas vidas fugindo das acusações de crimes em massa, outros de alto escalão foram finalmente capturados por caçadores de nazistas determinados a levar os criminosos de guerra à justiça, mesmo que estivessem vivendo em anonimato. Por exemplo, Adolf Eichmann, o arquiteto da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração do regime, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhou em uma fábrica de automóveis da Mercedes-Benz e viveu com sua esposa e 4 filhos. Somente em 1960, Eichmann foi capturado por agentes israelenses, que o drogaram e o levaram para fora da Argentina, disfarçado como um trabalhador de uma companhia aérea israelense que havia sofrido um acidente de carro. Apesar dos protestos em relação ao seu retorno à Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. Vale ressaltar que nem todos os caçadores de nazistas eram agentes do governo. Alguns eram indivíduos determinados a fazer justiça aos criminosos de guerra que viviam em anonimato. Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto que se transformou em um buscador de nazistas, conseguiu localizar Franz Stango em São Paulo. Stango desempenhou um papel significativo no programa de eutanásia conhecido como Action T4, que resultou na morte de indivíduos com deficiências físicas e mentais. Após a descoberta de Wiesenthal, Stango foi extraditado para a Alemanha Ocidental e posteriormente condenado a cumprir prisão perpétua. No final de 2019, nos Estados Unidos, Jacques Pallis, com 95 anos, foi deportado do país. Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos revelou que Pallis havia servido como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, o que contrastava com sua alegação de que trabalhava na fazenda de seu pai em 1949. É uma triste realidade que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus atos. Isso encerra nossa discussão por hoje. Se você adquiriu novos conhecimentos, por favor, curta este vídeo, compartilhe e escreva nos comentários qual período ou evento histórico gostaria que a gente trouxesse da próxima vez.